Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que a paz do Senhor Jesus seja sobre o teu coração. Nós estamos aqui mais um dia, amém, com essa aula da escola bíblica e eu tenho certeza que Deus nesse tempo está construindo algo sólido, um fundamento mesmo sobre a tua vida, sobre a tua fé. É o tema que nós estamos falando nessas aulas, os fundamentos da fé. Nós falamos na primeira aula a respeito da origem da nossa fé. A nossa fé, ela teve um lugar que começou, ela teve a sua origem, e a origem é em Jesus, não é verdade? Nós falamos isso na primeira aula. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que nele começa e também nele termina. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Hebreus capítulo 12 fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós, na primeira aula, falamos sobre a origem da nossa fé, aonde ela foi criada, aonde ela se iniciou, e ela começa em Jesus. Nisso nós podemos aprender que nós não vamos encontrar uma fé genuína e verdadeira em nenhum outro lugar, porque não diz respeito a um lugar e nem algo, e sim a alguém, que é Jesus Cristo. Amém? Falamos isso na nossa primeira aula, e na segunda aula nós falamos sobre a fé para a salvação. É isso mesmo, nós sabemos que nós recebemos a fé porque pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a salvação que nos alcançou foi por meio da nossa fé. É de graça? Sim, mas eu preciso acreditar que mesmo aquilo que eu não merecia me alcançou e eu recebi a salvação. Amém? Então hoje nós vamos para a nossa conclusão desse tema, Fundamentos da Fé. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a operação da fé. Amém? A fé para operar. E nós entendemos que eu recebo a fé por meio do Pai, por meio de Jesus, para algo. Amém? E nós vamos falar um pouquinho aqui nessa aula, fechando esse ciclo aqui, sobre a fé para operar. Amém? Eu espero que você se encha de expectativa aí, assim como eu estou aqui com o meu coração flamejante com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai construir algo muito poderoso sobre nós, para nós podermos estar fundamentados para caminhar, não é verdade? Na fé em Jesus Cristo. Eu queria que você agora se colocasse aí numa postura de oração. Nós vamos orar agora, eu quero orar com você. Amém? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele vem para ministrar os nossos corações, e não é só sobre mais uma aula, amém? Não é mais sobre uma palavra que nós vamos falar, não, mas é sobre a palavra, amém? É sobre aquilo que diz respeito à verdade, que é a palavra de Deus. E nós vamos preparar os nossos corações, nós vamos preparar esse ambiente para receber aquilo que o Senhor tem para liberar, a palavra para nos fundamentar, para que a gente possa caminhar. Amém? Então fecha os teus olhos aí onde você está, coloca a mão no teu coração. Eu quero que você ore agora, amém? Ore agora para que o Espírito Santo de Deus, ele possa fundamentar você, ministrar você, amém? Toda a tua casa agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e damos graças ao Senhor por esse privilégio, ó Deus, de poder sermos instruídos pela Tua palavra. Obrigado por esse meio de comunicação que chega até nós para sermos ministrados pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela palavra da verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem construído e edificado, Senhor, por meio da verdade da Sua palavra, Senhor, os fundamentos, ó Deus, para que nós possamos caminhar na verdade, caminhar seguros. Espírito Santo, construa em
em nós e através de nós esse ambiente seguro por meio da verdade da sua palavra. Nós oramos para que o teu Espírito tenha toda a liberdade agora para ministrar os nossos corações. Nós te damos agora a nossa atenção, nós te damos agora, ó Deus, toda a nossa devoção para que o teu Espírito ministre a nossa intimidade, ministre, Senhor, os nossos corações, para que assim nós possamos caminhar todos os dias debaixo da verdade da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Eu queria pedir uns minutos da sua atenção agora, né? A escola bíblica, ela vem para fundamentar, né, a nossa caminhada debaixo da palavra de Deus, sobre o fundamento da palavra de Deus. Interessante que a palavra diz em Efésios, no capítulo 2 e no verso 20, que nós estamos sendo edificados, e lá diz, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, isto é, Cristo em vós. Amém? Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental. Então, irmãos, se nós não estivermos dispostos a ser instruídos pela palavra de Deus, gastar o nosso tempo, parar para ser instruído pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir caminhar com os nossos olhos abertos, com os nossos olhos claros, sabendo aonde nós estamos indo no Evangelho, para o caminho correto que nós estamos seguindo. Nós estamos vivendo dias, irmãos, vocês sabem disso. Nós estamos vivendo dias onde há muita informação, onde há muito disse-me-disse, mas o que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus. Então, de tudo que eu devo guardar no meu coração, eu devo guardar a palavra. Eu devo guardar a verdade de Deus. E como que eu vou guardar a verdade se eu não souber da verdade? Eu só posso guardar a verdade se eu souber qual é a verdade. Eu vou te dizer, meu irmão, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus disse, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. E se nós não nos atentarmos nesses dias para a palavra de Deus, irmãos, a nossa fé vai se esmorecer. A minha fé, ela está firmada em Cristo Jesus. Amém? Então, nós não vamos ser enganados pelas doutrinas erradas. Nós não vamos ser enganados pelas fábulas. Não, nós vamos caminhar na verdade, instruídos pela verdade. Então, se disponha, gaste tempo com a palavra, gaste tempo com os evangelhos, gaste tempo em ouvir a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? É por isso que nós estamos aqui, todas as terças-feiras, aqui nos gastando para poder deixar um fundamento, deixar uma estaca enfincada, amém? Na nossa estrutura cristã, na nossa caminhada, amém? E essa estrutura de fé vai nos fazer suportar, vai nos fazer viver todos os dias por meio dessa fé, na palavra de Deus, amém? Você pode dizer um amém, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos falar então um pouquinho sobre a fé para operar. Pastor, mas a fé, eu exerço ela em função de mim, eu exerço ela em função de alguém, a favor de algo, a favor de alguém, sim. E durante toda a caminhada, talvez na nossa história, nós fomos muito influenciados pela uma fé operacional, simplesmente para nós recebermos algo, recebermos o milagre, recebermos a cura, recebermos a provisão por meio dos sinais. A nossa fé, ela precisa sim ser alimentada pelos milagres, ela precisa sim ser alimentada pelas curas, pelos sinais, claro. O próprio Senhor Jesus, por onde ele passava, ele operava sinais, ele operava maravilhas.
os sinais e as maravilhas, a palavra do Senhor diz que elas seguirão aos que creem. Amém? Elas seguirão os que creem. Só que eu preciso entender que eu não posso simplesmente parar a minha fé ou somente eu exercer uma fé para conquistar alguma coisa e acabou. Para conquistar a minha cura, para conquistar o meu milagre. Nós ouvimos tanto dizer, né? Aqueles que querem receber uma cura, aqueles que querem receber um milagre, mas não querem receber o Senhor, né? O Senhor, ele é misericordioso para curar o que está enfermo, sim. Para sarar as enfermidades, sim. Mas eu quero, diante da palavra de Deus, meu irmão, trazer um fundamento aqui de uma fé que persevera, de uma fé que suporta. Amém? Eu vou operar na fé que eu creio em Jesus Cristo, na fé que eu acredito em Jesus Cristo, para eu suportar e eu permanecer. Nós vemos quando Jesus ele passava pelas cidades, multidões seguiam Jesus. A multidão seguia Jesus para receber a cura de uma enfermidade. A multidão seguia Jesus para receber a provisão. A multidão seguia Jesus por causa das suas enfermidades, por causa dos seus problemas, das suas situações. Sim, e Jesus passava e curava o que estava enfermo e restaurava a saúde do que estava doente. Mas aqueles que permaneceram, como por exemplo, os 10 leprosos. Foram 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou para agradecer ao Senhor. Então só esse entendeu que a fé que ele tinha não era só para ele conquistar a sua liberdade na saúde, a sua cura, a cura da sua enfermidade, mas ele entendeu quem era o Senhor. A fé dele foi além, e é isso que eu quero levar você a entender por meio da palavra de Deus, que a nossa fé, ela precisa operar não só aquilo que eu preciso. Eu preciso ter uma fé operante não só por aquilo que eu possa receber, mas eu preciso operar na minha fé para caminhar, para suportar, para permanecer. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus. E Hebreus tem sido, né? Hebreus capítulo 11 tem sido a construção dessas aulas, porque verdadeiramente aqui há um fundamento claro, específico a respeito da fé. Amém? E em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Amém? Que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Olha que forte essa palavra, irmãos. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Nós vamos ter aqui como referência aqueles que vieram antes de nós. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu não posso simplesmente exercer uma fé para hoje e acabou. A fé que está firmada em Jesus Cristo, a fé que eu acredito viver e que você precisa acreditar viver, não é uma mera fé natural e normal daqui da terra, irmãos.
É verdade que no céu e na glória de Deus eu não vou precisar de fé. Mas essa fé que nós vamos romper, que nós vamos permanecer, ela é uma fé que está em Deus. Eu não posso encontrar nas coisas essa fé. Eu não posso encontrar simplesmente em algo bom essa fé. Essa fé eu encontro em Cristo, para que eu esteja firmado e fundamentado na certeza, na convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu estou esperando, é algo que talvez eu não estou vendo aqui. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Por isso é que há uma diferença simplesmente de uma positividade, de eu só ser positivista no que eu estou acreditando, no que eu estou crendo que vai acontecer. Não, é uma fé que me faz acreditar. É uma fé que me faz estar firmado e fundamentado em algo muito verdadeiro, que os meus olhos naturais eles não conseguem contemplar, mas que verdadeiramente os olhos do meu coração já enxergou, já pode estar fundamentado, crendo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, como alguém pode dizer que tem uma fé verdadeira e genuína se ele só está pronto na sua fé por aquilo que ele está esperando receber ou que ele sabe que está concreto ali para ele receber? Não. E em Romanos, no capítulo 8, também vai dizer que esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo, como eu estou esperando? Então eu quero levar você a um entendimento e a um ensino da palavra de Deus, que a minha fé ela precisa ser a certeza daquilo que eu não estou vendo. Porque se eu estou vendo, logo não é uma fé verdadeira. É uma fé natural. É uma fé que eu sei que aquilo vai acontecer porque há uma probabilidade disso acontecer. E deixa eu te dizer, a fé em Cristo, a fé sobrenatural, ela é fora da probabilidade. Eu não estou vendo, não está palpável. Irmãos, isso é a fé. Por isso é que eu preciso de fé para crer que Deus existe. Eu preciso de fé para crer que eu sou um homem que é um espírito. Eu sou um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Eu preciso de fé para crer que a minha vida, ela não se limita só a esses dias aqui, a tribulação que eu passo. Não, mas eu tenho uma fé que me faz crer por meio da palavra da verdade que o meu corpo, ele vai ficar aqui, que essa matéria, ela vai ficar aqui, que é um pó, como Eclesiastes no capítulo 12 vai dizer, que o pó volte à terra que o dera, mas o Espírito ele volte a Deus que o deu. Eu preciso exercer uma fé em Cristo, de saber que a salvação, ela veio por meio da graça, me alcançou, e agora eu sei que eu vou viver aqui uns anos, mas que a minha eternidade é com Cristo. Eu preciso de uma fé, meu irmão, para acreditar que eu não vou receber somente um milagre e a minha vida está resolvida. Mas nós ouvimos muitas vezes os nossos pais da fé, né, com uma fé somente para conquistar o milagre. Irmãos, não que isso seja mal, mas isso não é o fim.
Eu preciso entender que a minha fé, ela não pode ser o resultado daquilo só que eu recebo. Não. A minha fé, ela precisa me impulsionar, o resultado da minha fé precisa me impulsionar a continuar crendo, a continuar acreditando, mesmo se o milagre chegou, mesmo que a cura aconteceu, eu preciso acreditar que isso é só um meio, que isso não é o fim em si mesmo. A minha fé, ela começa e ela precisa terminar no Senhor. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Amém? A minha fé, ela precisa estar firmada em Cristo. Havia um homem que ele estava esperando no poço. Ele estava esperando no poço de Betesda. Ele estava esperando o agitar das águas ali. E por muitos anos aquele homem estava esperando que alguém ajudasse ele a se lançar naquelas águas, para que ele fosse curado, porque de tempo em tempo um anjo descia e aquele que primeiro se lançasse naquelas águas era curado, era restaurado. E aquele homem, ele não tinha como chegar àquele poço e nem alguém para o levar. E ele falou para Jesus: ninguém pode me ajudar. Mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus é o autor e o consumador da fé. Jesus não quer que nós simplesmente convertemos a nossa fé em um misticismo, muitas vezes, em algo que não pode suprir, na verdade, a necessidade da nossa vida, a necessidade da nossa alma, a necessidade que eu e você precisamos para exercer a nossa fé. Ela não pode se limitar àquilo que eu possa receber do Senhor, não. E o próprio Jesus estava diante daquele homem, mas a sua fé estava ali presa em algo que podia acontecer. E o próprio Senhor se revela para aquele homem e diz: pega a sua cama, pega o seu leito e anda. Entenda, a sua fé não pode, a minha fé não pode estar presa simplesmente em algo que possa nos beneficiar. Não, a nossa fé, meu irmão, ela precisa nos impulsionar a Cristo, para que eu possa entender que eu tenho uma caminhada de fé com Cristo. Sabe por quê? O milagre pode vir e vai vir, sim. A cura pode vir e vai vir, sim. Mas ela é só para cá. É só para essa vida. Ela passa. Mas o que não vai passar é a minha e a sua eternidade. Então a minha fé precisa estar eternizada em Cristo. Eu preciso eternizar a minha fé em Cristo Jesus para que eu possa suportar os dias que hão de vir. Irmão, eu preciso levar você nesse lugar de entender que a minha fé, ela não pode estar simplesmente firmada naquilo que eu posso receber. Não, a minha fé precisa estar firmada para eu suportar os dias de dor, os dias de angústia, os dias maus. Uma fé pronta para suportar. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, eu quero que você leia isso, você está com a sua Bíblia, se não, só acompanha aí na tela. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer, o verso 2, 3 e 4, meus irmãos, e entenda que o apóstolo Tiago não está falando para incrédulos, ele não está falando para alguém que está fora do corpo, não, ele está falando para a igreja, ele está instruindo a igreja, e ele diz, meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, para que a perseverança seja produzida em mim, eu preciso comprovar e confirmar a minha fé. Não é só até o ponto de eu receber alguma coisa. Não, é até o fim. Amém? A minha e a sua fé precisa estar confirmada no processo que eu estou vivendo, confirmada na minha caminhada, confirmada no meu testemunho, confirmada no que eu estou contemplando com a minha fé, para que assim ela seja aperfeiçoada, completa, que ela tenha ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Entenda, o Senhor está pronto para te curar, sim, o Senhor está pronto para te dar o milagre que você precisa, sim, mas o que você irá fazer após o milagre? O que você irá fazer após a cura? Após você receber os sinais? Após você receber a solução dos seus problemas? Deus, ele não quer que nós estejamos limitados nessa vida. Não. Entenda que a minha e a sua fé, irmãos, ela está estabelecida para nós permanecermos suportando o processo, suportando os dias maus, suportando as provações, as dificuldades. Sim, suportar, uma fé que suporta. E não é eu simplesmente me prender a um culto de domingo, ouvir uma palavra que vai mexer com as minhas emoções. Não, mas a minha fé precisa me levar a ouvir uma palavra que é ministrada e no meu interior eu ser transformado, na minha estrutura eu ser formado e essa fé me firmar não só por aquilo que eu possa receber do Senhor, mas por permanecer nele, por continuar acreditando, ainda que os dias são maus e eu estou sofrendo pelos dias maus, ainda que eu estou suportando a enfermidade, ainda que eu estou suportando em não ver a salvação de alguém, do meu familiar, mas eu continuo acreditando, eu continuo crendo, porque é a prova, nós lemos aqui, é a aprovação da vossa fé, e uma vez confirmada, ela produz perseverança. Permita com que a sua fé, meu irmão, ela produza uma confiança, uma confirmação. Permita que a sua fé seja aprovada. É a aprovação da nossa fé. E ele fala, ainda tende por motivos de alegria. Mas que fé é essa que nos faz ter alegria, que nos faz permanecer alegres nas provações? É uma fé que não está firmada naquilo que eu posso só receber do Senhor, mas de quem verdadeiramente Ele é. Amém? Então entenda isso, irmãos. Eu preciso exercer a minha fé suportando o processo. Eu preciso manifestar uma fé para as boas obras. Não é olhando simplesmente para mim, mas é uma fé que está me fazendo olhar para o outro, exercer as boas obras. Amém? Não é só uma fé dita por uma filosofia, não, mas é uma fé prática, é uma fé que tem vida, uma fé vivida no outro, uma fé que me faz compartilhar, que me faz repartir. Uma fé que me faz permanecer, perseverar. E aqui em Hebreus, irmãos, por isso é que eu falei desde a primeira aula, ensine sobre Hebreus 11, aprenda sobre Hebreus 11, vai para Hebreus 11 e começa a estudar, irmãos, a palavra de Hebreus 11, a palavra do Senhor em Hebreus 11, estude, porque você vai ver, vai falar sobre
uma galeria de heróis da fé que perseveraram, homens que, por meio da fé, entenda, que por meio da fé, homens calaram a voz da intimidação, homens extinguiram o fogo, homens que pela fé, e aqui vai dizer, em Hebreus 11, aqui a partir do verso 34 diz: homens que pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No verso 36, homens que pela fé, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos em fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas homens dos quais o mundo não era digno. Olha só, irmãos. No verso 39 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses homens viveram tudo isso, perseveravam. A fé que esses homens tinham é para permanecer. Os fizeram permanecer mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações. Sabe por quê? Aqui no verso 40 vai dizer: por haver Deus provido coisa superior. Entenda, irmãos, que aquilo que o Senhor fez é muito superior àquilo que nós podemos receber das suas mãos. E se a minha fé estiver firmada naquilo que já está pronto, naquilo que Deus já fez, em quem Deus é, eu vou suportar o processo, eu vou suportar a afronta, eu vou suportar a provação, eu vou perseverar até o fim. E o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa, esse receberá o galardão, esse será salvo, mas é aquele que perseverar até o fim. Que a sua fé esteja guardada no autor e no consumador da nossa fé. Não por aquilo que nós podemos receber. É muito bom receber, sim, mas melhor ainda é permanecer crendo que aquilo que ele já proveu para nós é superior, é muito maior. Aquilo que está por vir é muito maior. E a sua fé, a perseverança da nossa fé, que vai nos permitir caminhar dia após dia, guardando a nossa fé, assim como o apóstolo Paulo, que no fim dos seus dias, irmãos, quem foi o apóstolo Paulo? Tantos desafios e lugares, enfrentou a morte, picado por serpente, naufrágios, perseguido por homens, presos, açoitado, mas no final dos seus dias, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate e guardei a minha fé. Eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Entenda que eu não posso dizer que somente aquilo que eu recebi é o final da minha fé.
Somente eu vou estar satisfeito por aquilo que eu recebi e ali termina a minha fé. Não. Eu preciso guardar a minha fé até quando, pastor? Até quando eu receber o que eu preciso? Não. Você precisa guardar a sua fé até o fim. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Uma fé verdadeira, e a fé verdadeira em Cristo Jesus não é a fé para conquistar, mas sim para permanecer. Porque se eu tenho a minha fé firmada e eu permaneço com a minha fé voltada para Cristo Jesus, tudo aquilo que é necessário no meio do percurso, eu vou receber. Que eu e você possamos perseverar até o fim, suportar, para que assim nós possamos dizer as palavras que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Amém? Que assim seja sobre a sua vida e que Deus te abençoe, que você termine a sua carreira, que você combata o bom combate, mas por fim, guarde a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, guarde esse ensino, guarde essa palavra no seu coração e assim você caminhe dia após dia, guardando a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor.